Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, para mais um estudo, onde trouxemos aqui, em uma parceria com o seu canal, chamado Doutrina Espírita, o Fabiano Vidal, que é pesquisador espírita, livros escritos, enfim, tem uma formação em ciências da religião, para tratar do tema Por que não acreditar em qualquer médium ou espírito? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui no seu canal e ainda mais especificamente ao tratar da doutrina espírita, né? Elaborado por Kardec. Vamos falar sobre esse tema aí, que tem causado tantas controvérsias no movimento, né? Temos bons médiuns e médiuns duvidosos, né, que estão trazendo teorias das mais estapafúrdias para o movimento espírita, né? Com certeza, Fabiano, com certeza. Lembrando, né, que você é o primeiro aqui convidado do canal, né, está aí inaugurando, né, essa nova fase aqui do canal. Teremos, obviamente, outros confrades participando, né, o Paulo Neto, o Eric Pacheco, o Lucas Berlanza, Marcos Milani, Jefferson Belomo, enfim, né, se eu me esqueci de algum nome, certamente esqueci, né, e seria também impossível dizer todos agora, mas teremos aí volta e meia a presença de outros convidados aqui para o canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Bem, Fabiano, então você preparou, né, para a gente alguns slides, vou disponibilizar aqui. Deixa eu ver como é que fica aqui para ficar. Vamos ver como é que fica aí. Agora sim. Então, você pode então dar início aos seus estudos e a gente vai batendo papo aqui, né? Vai trocando ideias e quem estiver aí nos assistindo também podem enviar seus comentários, suas perguntas, que a gente, na medida do possível, vai respondendo e também comentando. Pronto, Arthur. Esse primeiro slide, eu faço uma pequena biografia de Allan Kardec para traçar o perfil dele, né? Para as pessoas entenderem por que ele dava tanta prioridade ao uso da razão dentro da doutrina espírita, né? Da racionalidade, né? Você pode ver aqui, né, que o Kardec, ele foi uma pessoa que foi pedagogo, aluno, discípulo de Pestalozzi. Então, ele foi muito influenciado por Pestalozzi, né, na questão da educação, mas também por outros grandes pensadores da época, né? Ele era uma pessoa muito antenada com a época dele, né? Ele tinha esse perfil de estudioso, pesquisador, e ele não só influenciava algumas pessoas, mas se deixou influenciar por grandes pensadores e foi formando o seu perfil acadêmico de pesquisador. Então, esse perfil, essa influência que ele trouxe para Pestalozzi, boa noite, Shirley, fez com que ele viesse a publicar numerosos livros didáticos com planos, métodos e projetos referentes à reforma do ensino francês. A educação era uma das preocupações dele, né? Então, assim, são vários livros, várias obras, mas não ficar muito extenso, citei apenas dois, para que se tenha uma ideia dessa preocupação dele com a educação, em ser uma pessoa didática, uma pessoa metódica, uma pessoa que gosta de ir direto ao ponto, né? Ele era uma pessoa muito direta, ele não era de ficar enrolando, como se diz vulgarmente, né? Então, ele fez planos para a melhoria da educação pública, projeto de reforma no ensino, ele também publicou livros sobre ciências, matemática, né? Então, quando alguém chegava para ele, com esse perfil que ele tinha, com uma nova verdade, né? Uma nova descoberta, ele não aceitava de imediato. Ele é uma pessoa muito ponderada, ele parava para pensar, refletir e ver se aquela afirmação, se aquela descoberta estava de acordo com a ciência, com se era crível, se não era. Porque se não fosse crível, ele não ia adotar, ele descartaria. Então, quem conviveu com ele, né, como Camille Flammarion, Henri Sauce e tantos outros, descrevem esse perfil de Kardec. Ele não era uma pessoa de acreditar em qualquer coisa, era uma pessoa muito metódica e organizada. Tanto que agora estamos vendo aqui no projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, vários documentos dele surgindo, né, que são inéditos. Cartas, documentos da Sociedade Paraense de Ensino Sociedade Paraense de Estudos Espíritas, né? Então, foi ele que organizou, classificou, com o intuito de um dia formar parte da história do espiritismo.
Então, você vê como ele é metódico. Ele já tinha essa visão de que um dia aqueles documentos seriam essenciais para os próximos gerações de espíritas, né? Para os pesquisadores da doutrina espírita, por ele elaborado em parceria com os espíritos superiores e o espírito da verdade. Então, ele não era uma pessoa fácil de ser enganada, né? Sem dúvida. E já, Fabiano, que o título é Por que não acreditar em qualquer médium ou espírito? Recentemente nós fizemos um programa lá no Polêmica Espírita, né, falando sobre as supostas reencarnações de Allan Kardec. Então, puxando um pouquinho para aquilo que você acabou de falar, você acha que alguém com o perfil de Kardec, né, que você bem colocou aí, né, um pedagogo, um estudioso, né, versado em várias áreas, um perfil né, que está longe de ser uma pessoa crédula, muito pelo contrário, né, Kardec se demonstrou até cético no início. Você acha que numa nova encarnação Kardec viria assim tão diferente, com um perfil assim tão diferente, moral e intelectualmente? Existe essa possibilidade, no seu entender, de alguém se apresentar menor numa outra encarnação, em termos morais e intelectuais, do que numa encarnação anterior? Arthur, uma boa pergunta essa, né? Porque na doutrina espírita, nós aprendemos que o espírito ele está sempre evoluindo, ele não retrograda. Ele pode estacionar, mas não retrograda. Então, alguém como Allan Kardec, que teve o auxílio de uma pleiade de espíritos superiores e mais o espírito da verdade, que na verdade era Jesus, então já mostra um grau de evolução desse espírito, né? Então, dificilmente Allan Kardec voltaria hoje com um cabedal intelectual e moral inferior ao que ele teve na época em que ele elaborou a doutrina espírita. O que eles alegam, né, Fabiano, você tem acompanhado também, é que eles estão, as supostas encarnações, porque já houve várias ao longo da história, né? Foi isso que nós mostramos lá, e certamente você conhece alguns. Eles geralmente se baseiam na ideia de que eles estão sob o véu do esquecimento. Né? Então, eles se apoiam nisso, como é uma nova encarnação, eles não lembram o que foram na outra encarnação, então eles tentam justificar esse perfil completamente diferente porque não se lembram de outras encarnações. É assim mesmo que funciona? Arthur, eu não vejo assim. Eu discordo porque esse cabedal de experiência que tivemos em reencarnações sucessivas, em algum momento, se nos for útil para a presente encarnação, a espiritualidade vai dar um jeito da gente lembrar. Seja nos colocando no caminho de reencontrar a doutrina espírita, ou reencontrar pessoas que nos botem nesse caminho. E aos poucos, esse cabedal de conhecimentos vai vindo novamente à tona e vamos utilizando. Como é que você explica uma criança de 3, 4 anos tocar as mais complexas obras de Mozart, né? É porque ela já tinha um cabedal musical de experiências anteriores. Ninguém nasce sabendo tocar Mozart aos 3 anos de idade do nada, né? É o resultado de experiências pregressas. Então a pessoa traria reminiscências do passado, pelo menos, né? Exatamente, Arthur. Outra forma que a gente vê é pessoas que do nada começam a falar línguas, algumas mortas, né? Ou línguas com que nunca tiveram contato anteriormente, né? Então, realmente, em algum momento, esse conhecimento que nós tivemos em vidas anteriores pode voltar à tona. Agora, da forma que algumas pessoas fazem, é que deixa a gente com os 2 pés atrás, né? Porque tem alguém que diz que é a reencarnação de Kardec, por exemplo, e que essa revelação foi feita a ele, com ele em transe mediúnico, e um suposto espírito de Bezerra de Menezes falando que ele é a reencarnação de Kardec. Então, esse é um tipo de afirmação que tem credibilidade zero, porque é o próprio médium incorporado de um suposto espírito de Bezerra de Menezes fazendo uma revelação. O correto, nesse caso, seria ele ponderar se ele não estava sendo objeto de um espírito zombeteiro ou mistificador. Porque é muito suspeito que eu mesmo, incorporado em transe mediúnico, receba um aviso desse. Exatamente.
Perfeito. Beleza, vamos seguir então. Vamos lá. Aqui eu coloquei aqui o conceito espiritismo por Kardec para mostrar como Kardec compreende o espiritismo, né? O espiritismo, segundo Kardec, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste em relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas relações. Ou seja, por que a ciência de observação? Porque, para Kardec, o espiritismo se aprende no trato, ali na hora. Os espíritos não podem ser usados como cobaias de laboratório, como um componente químico que se mistura aqui e dá um resultado esperado ou inesperado, né? Então, na observação, é no diálogo com os espíritos que vai se construindo a ciência espírita, né? Por isso que ele botou que é uma ciência de observação. E percebeu que muitas dessas informações trazidas pelos espíritos constituíam uma doutrina filosófica. Uma doutrina que falava sobre Deus, sobre reencarnação, imortalidade da alma, lei do trabalho, né? Então, ele percebeu que daí tinham ensinamentos que mais tarde ele usou para constituir um corpo doutrinário. Então, veio daí a filosofia e a doutrina espírita, né? Desse trabalho que ele faz através da mediunidade. Então, ele define o espiritismo como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, para Kardec, o espiritismo é uma ciência. E no Brasil, não vem com essa perspectiva. O espiritismo chega ao Brasil, na época do Império ainda, mas ele envereda por um lado religioso, um lado místico, né? Influenciado principalmente pelos 4 evangelhos de Rustem, que tem forte influência do catolicismo. Então, o Bezerra de Menezes, quando ele assume a Federação Espírita Brasileira pela segunda vez, e após participar de estudos, onde ele estudava o Livro dos Espíritos e os 4 Evangelhos, ele torna obrigatório o estudo das obras de Rustem junto com a de Kardec, né? E ele faz isso de forma para consolidar o espiritismo no Brasil enquanto religião. O caráter filosófico e científico do espiritismo fica relegado a segundo plano. Então, não é de se estranhar hoje que a gente vê algumas pessoas enaltecendo médios como se fossem santos, né? É esse paralelo aí que você pode dizer que alguns médios são praticamente santos, encarnados, santificados. O Chico Xavier, por exemplo, tem romaria sobre o túmulo dele, como se fosse um santo católico. Então, o espiritismo vai aqui no Brasil por esse caminho, e essa falta de estudo de Kardec, né, que vai dando espaço a obras complementares ou subsidiárias, romances mediúnicos, vai fazendo com que o espiritismo vá sofrendo, né, uma perda de identidade, né, por assim dizer, porque todo o princípio doutrinário estabelecido por Kardec acaba ficando em segundo plano. Kardec está ultrapassado, aquilo foi para a época dele, hoje em dia temos que buscar novas informações, mas se você nem compreendeu Kardec ainda, porque você tem um curso avançado do espiritismo, você entendeu o básico. Não diz que Kardec são obras básicas, como é que você funda o edifício sem fazer as bases? Você não começa por cima. Né? Eles querem passar de série de uma tacada só. Sim, quer cair para a universidade sem passar pelo maternal. Né? Se aprender a falar direito, a raciocinar direito. Não dá, cara, não dá. Kardec sempre será a pedra de toque do espiritismo. No trabalho de Kardec que os princípios doutrinários estão estabelecidos, as recomendações, né? Principalmente para quem trabalha na seara mediúnica, o livro dos médiuns é fundamental. Tem quem prefira outros livros, né? Mas não dá para participar de uma sessão mediúnica se estudar o livro dos médiuns. Você pode ser vítima de obsessão, uma fascinação, coisa pior, sem nem entender o que está acontecendo com você. Realmente, como você bem falou, né? Hoje, quando você vai contra, não o médium em si, mas contra a opinião de um médium,
né, as pessoas não aceitam, por mais que você demonstre aquele médium, aquele pior quando é médium e divulgador, né? A questão, Sim. o médium divulgador, então, realmente fica muito difícil, né? Nós, quem nos acompanha, vê que nós temos nos posicionado contra, por exemplo, endeusamento, por exemplo, ao guru indiano Sai Baba, a questão muito mal explicada das crianças índigo, que vieram de uma seita norte-americana, né, que inclusive cobra caríssimo, né, para sessões lá de canalização com um espírito de extraterrestre que mora no Sol. Quer dizer, você vê a loucura de onde que saiu essa questão de crianças índigo, né? Que, na verdade, saiu de uma pessoa que nem psicóloga era, e foi dito por esse divulgador que os psicólogos é que encontraram as crianças índigo. Quer dizer, você mostra ali tintim por tintim, com provas e tudo, mas a pessoal não tem jeito, eles acreditam que o médium é infalível, que o médium sempre vai emitir uma opinião correta, como se ele fosse, nem humano fosse, né? Fosse quase sei lá, um indivíduo não humano, né? Que pudesse ter o conhecimento de tudo, um semideus, né? Então, o seu alerta aí foi bastante pertinente, e isso, obviamente, teve seu efeito sobre o movimento espírita ao longo do tempo, e hoje nós estamos vendo aí o estado de coisas como está. Verdade, Arthur. Como você frisou aí, um médico, quando fala, ele fala com caráter de verdade, né? Uhum. As pessoas não conseguem distinguir que ele está dando uma opinião pessoal dele, né? Às vezes totalmente distoante do que Kardec recomenda nas obras dele, né? Ou seja, não é uma coisa doutrinária, não está de acordo com a codificação. Né? Eu até evito usar esse nome codificação, não gosto muito, mas para ficar didático, né? Eu tenho minhas reservas com esse nome de codificação, mas tudo bem. Sim. Então, é preciso diferenciar uma opinião pessoal do que Kardec estabeleceu como princípios do Espiritismo. Pronto, aqui eu entro já um pouco mais na questão da comunicação dos espíritos, né? Aí é o seguinte, Kardec deixa aqui bem claro que os espíritos são homens, né? Alma de homens que viveram um dia sobre a Terra, né? São homens desencarnados. Então, eles estão em vários graus de evolução. Há, entre os espíritos, aqueles que estão mais avançados, aqueles que estão mais na fase mais intermediária, e aqueles que estão moralmente atrasados. Como a gente vê aqui no nosso mundo físico mesmo. Né? Não é porque eu acabei de desencarnar que eu me tornei um gênio no mundo dos espíritos. Toda a verdade do mundo espiritual me foi revelada. Não é assim que funciona. Então, entre os espíritos também tem essas classificações que estão lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Né? Se quiser depois lá, a questão 100 do Livro dos Espíritos, dá uma lidinha lá, vale a pena demais. Né? Mas Kardec frisa aqui, né, que os espíritos, em virtude da diferença entre as capacidades, longe se acham estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Isso aqui é uma questão muito importante, porque nós temos visto, Arthur, em alguns canais de YouTube, de alguns médios, alguns espíritos que têm ditado as mais estapafúrdias teorias e ninguém contesta. Né? Independente de que ele seja um médium espírita ou não, mas essas teorias estapafúrdias têm que ser avaliadas pela razão. Né? Não pode ser aceito, sabe, que um espírito disse é verdade. Não é assim que funciona. Cada afirmação que vier do espírito, você tem que avaliar, porque você não sabe qual é a intenção daquele espírito. Você não sabe se ele é, de fato, quem está afirmando ser. E a única forma de você saber se aquela mensagem é segura é avaliá-la usando a razão. Né? Porque não é todo espírito que está na posse da verdade. Apenas os espíritos puros que detêm todo o conhecimento da verdade. Né? Então, aqui, continuando. Nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Então, mais uma vez eu digo, importante ter em mente a escala espírita, né? Para saber com que tipo de espírito estamos falando.
que os espíritos vulgares mais não sabem que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e falsos sábios, que julgam saber o que ignoram. Sistemáticos tomam por verdades as suas ideias. Esses são os piores, né, Arthur? Porque eles têm muito orgulho e vaidade, e muitas vezes influenciam com esse orgulho, essa vaidade, o próprio médium. Né? E as pessoas que poderiam alertar o médium que ele está sendo mistificado, que ele está sendo explorado na vaidade dele, no orgulho, acabam se tornando pessoas invejosas. Não, vocês estão com inveja da minha novidade, vocês isso aí. não tem um mentor elevado como o meu, um mentor inteligente, e ele começa a se fechar numa ostra, né? Porque ele não se tornar uma ostra que ele não quer ouvir um contraponto, ele não admite a possibilidade de estar sendo mistificado, né? Porque aquele espírito que se apresenta a ele como mentor está usando da boa fé dele, né? Aqui, ó. Também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que já fora do âmbito do ensino moral, as revelações que cada um possa receber terão um caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal qual espírito, e que imprudente foram aceitadas e propagadas levianamente como verdades absolutas. É isso que a gente tem dito. Olha, o melhor antivírus para essas teorias absurdas, essas mensagens de espíritos moralmente atrasados, é o livro dos médiuns. É o melhor antivírus que a gente tem, que Kardec deixou esse legado, para a gente não ser enganado por espíritos levianos e médiuns que estão sendo mistificados, muitas vezes. Né? Às vezes não é nem que o médium tenha má fé, mas ele está dentro de um sistema que ele não consegue sair, já que ele está se isolando de quem poderia ajudá-lo. E eles têm essa visão mesmo, né, de que eles são os detentores da verdade, passam a ser os detentores da verdade, os novos reveladores, e quem não concorda com eles é que é atrasado, é mente fechada, não expandiu consciência, esse é um termo que eles têm usado muito ultimamente, que são ortodoxos, né? Quer dizer, é como se simplesmente alguém viesse dizer, por exemplo, que a lei da gravidade não existe, quem defendesse a lei da gravidade, né, fosse tido como atrasado, né? Há coisas que não mudam, né? Eles querem, por todo jeito, mudar coisas que não tem como mudar, porque se você... A doutrina espírita ela é tão bem elaborada, né, que se você modifica uma coisa, cai tudo. É o edifício ruim, né? Então, eles querem construir esse edifício com bases na areia e que, obviamente, vai ruir, porque o que eles dizem não faz o menor sentido quando você bem colocou aí, quando se aplicam esses critérios que o Kardec muito bem elabora, obviamente com a ajuda dos espíritos superiores. Veja, né, Fabiano, que eles gostam muito de focar na figura de Allan Kardec, porque eles veem ali uma fragilidade, que é o fato de ele ter vivido no século XIX. Sim. Eles esquecem, entre aspas, né, muito espertamente, a assessoria que Allan Kardec teve. Né? Então, eles ficam focando, porque Kardec, não, isso e aquilo, século XIX, porque eles sabem que esse pode ser um argumento que vai convencer algumas pessoas, né? E geralmente colocam de lado a assessoria que Kardec teve, né? Justamente para que a balança sempre caia né, para o lado deles, a favor deles. Isso acontece, Arthur, porque eles sabem que quem estuda Kardec não vai cair nessa conversa deles, entendeu? Que os livros de Kardec são a melhor vacina contra essas teorias, essas teses esdrúxulas. Então, quanto menos gente estudando Kardec, mais fácil o trabalho deles de enrolar essas pessoas que têm boa fé, né? As pessoas mais crédulas. A pessoa não estuda Kardec porque Kardec está superado, é do século XIX. O que importa são as revelações trazidas dos romances mediúnicos de hoje. E muitos desses romances são, no mínimo, duvidosos. Muito duvidosos. Para ser bonzinho, no
mínimo, duvidosos no mínimo. aos pontos da doutrina espírita. Então, quanto menos Kardec, mais misticismo. Mais Kardec, menos misticismo e pior para eles. Né? Arthur, eu vou pedir licença aqui um minutinho. Certo. Porque a minha bateria do notebook está pedindo arrego aqui. Okay, vou ligar para a tomada e volto já. Que vai comentando enquanto você se ajeita aí. Bem, como vocês viram, né, pessoal? Estamos aqui no nosso primeiro programa, né, onde estamos recebendo convidados, e em breve teremos ainda mais convidados, conhecidos nossos, outros que nós estaremos contactando, principalmente para tratar desses temas espinhosos, né? Uma vez que nós estamos sendo vítima aí, o movimento espírita, de uma avalanche, né, de desinformação, né, uma avalanche de comunicações ditas mediúnicas, às vezes nem são mediúnicas, né, para que determinados indivíduos aí tirem partido, tirem vantagem direta ou indiretamente, né, desses trabalhos realmente bastante comprometedores. Bem, Fabiano já se ajeitou aí, então, já resolveu a questão do computador, pode seguir. Já ligando. Pronto, então, na continuidade aqui, Kardec chama atenção para a concordância no que ensina os espíritos, né? Que, segundo ele, é a melhor comprovação dessas mensagens. Importa, no entanto, que elas se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estivesse sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Então, o que nós temos visto, não é, Arthur? Temos um médium aí que recebe várias entidades modernas e do passado, egípcia, entidades da Umbanda, do Candomblé, ele recebe Deus, Jesus, Chico Xavier, Oxo, e tantas personalidades. Isso. E em nenhum momento ele parou para pensar que ele poderia estar fazendo as coisas do jeito errado, né? Porque um único médium receber tantos espíritos, será que são tantos espíritos mesmo? Ou apenas um, se utilizando de nomes veneráveis para serem aceitos e difundir essas teorias? Não é? Teria sido mais honesto parar, refletir e raciocinar acerca disso. Será que meu trabalho está indo no caminho certo? Será que são esses espíritos que estão se comunicando, são eles mesmos? O que eu posso fazer para descobrir se estou no caminho certo? O que eu posso fazer? Aqui, ó. Estudar o livro dos médiuns. Allan Kardec deixou tudo pronto. Tudo pronto. O que você precisa saber sobre relação com os espíritos, sobre a mensagem dos espíritos, sobre obsessão, fascinação, mistificação. Kardec já deixou tudo pronto para a gente estudar e refletir. Então, o médium que cai nessa mistificação, hoje a gente pode até afirmar que é porque quer. Porque a obra de Kardec está aqui pronta. É estudar, 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 estudar. Essa história de que Kardec está ultrapassado não cola. Qual um outro trabalho de vulto melhor que o Livro dos Médiuns hoje? Desconheço. E não sou eu que estou dizendo isso. Pessoas de outras religiões mediúnicas, como Umbanda, Candomblé, pessoas são adeptos do Vale do Amanhecer, estudam o Livro dos Médiuns. Não é só o espírito. É que não segue em tudo que está lá, né? Mas estuda. Essas pessoas admitem que é o melhor tratado sobre mediunidade já feito. No século XIX. A gente está no século XXI e ninguém superou esse trabalho de Kardec ainda. Então, o médium que se deixa levar por nomes desses espíritos, ele está realmente fascinado. Fascinado, mistificado, ele está num mundo à parte, porque ele não aceita que alguém abra o olho dele. Olha, meu amigo, você não está no caminho certo. Esses espíritos não são quem alegam ser. Você pode estar sendo fascinado por um único espírito. Né? Mas aí o orgulho e a vaidade não deixam, né?
Exato, e Kardec chama a atenção que esse é o lado mais fraco do médium. O orgulho e a vaidade. É por aí que ele é testado por esses espíritos zombeteiros e mistificadores. Né? Tá, e Kardec deixa claro também, no Livro dos Médiuns, que não existem médiuns perfeitos. Todo médium pode estar sujeito a passar por isso. E existem bons médiuns que podem ser testados por esses espíritos. Né? Eles podem ter o seu orgulho e vaidade posto à prova. Ah, eu sou um médium fantástico, recebo várias mensagens, agora que eu sou uma celebridade mediúnica, sou reconhecido em todo o Brasil, eu vou agora cobrar para palestra, vou vender livros, vou ser um popstar, vou ter minha própria editora. Então, corre o risco grande ele estar indo por esse caminho, mas pelo caminho errado. Poderia estar indo pelo caminho certo, seguindo ensinamentos contidos no Livro dos Médiuns. Né? Então, ele a gente percebe, né, Fabiano, que um espertalhão acaba se baseando no trabalho do outro espertalhão. E Exato. Aí eles vão cada vez mais acrescentando as fantasias, né, aquela série de informações sem pé nem cabeça, um ao trabalho do outro. E aí, quando a gente vê, né, tá essa bagunça aí. Sim. Eu sei que todo mundo que está achando a gente aqui tem esse conceito, mas pode ter gente que não está familiarizada com os termos. Então, botei esse slide aqui para explicar o que é obsessão e mistificação. Para quem não sabe, obsessão é o domínio que algum espírito exerce sobre determinada pessoa ou conjunto de pessoas, incorporando alguém ou não. É praticada por espíritos inferiores e pode acontecer com qualquer pessoa que apresente certo grau de mediunidade. Então, Kardec deixa claro que no caso da obsessão, não é só o médium que pode sofrer obsessão, qualquer pessoa pode, porque qualquer pessoa, Kardec deixa claro que todos nós, em algum grau, possuímos mediunidade. Alguns mais desenvolvidos e outros não. E que a diferença é que quando você é um médium, você é um praticante da doutrina espírita, você sabe o que está acontecendo com você e pode se precaver. Mas as pessoas que não são espíritas, que nunca leram o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, podem ser vítimas de uma obsessão sem nem entender o que está acontecendo com elas, né? Então, qualquer pessoa, independente de ser espírita, médium, pode ser vítima de um processo obsessivo, né? E a mistificação é o ato ou efeito de abusar da crença de alguém, visando angariar favores, financeiros ou não, normalmente usados por falsos líderes religiosos. No espiritismo, a mediunidade é tida como um presente e não pode servir para um médium angariar dividendos financeiros. Portanto, tudo que o médium conseguir deve ser doado, pois o que o médium faz não vem dele, mas dos espíritos. Então, aqui a gente vê como é que a doutrina espírita, né, encara essa questão do uso da mediunidade. É o famoso dar de graça o que de graça recebestes, né? Porque a partir do momento que você passa a cobrar para exercer a sua mediunidade, para colocar essa mediunidade em prol de alguém, você pode ser até abandonado por esses espíritos que trabalham por você. Né? Essa é a suspensão da mediunidade. A mediunidade pode ser suspensa em alguns casos. Né? Então, vamos lá. E aqui o conceito de médium para Allan Kardec. A primeira é do Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é o Livro dos Médiuns. Eu trouxe os dois, eu não vou ler tudo não, porque vai ficar muito extenso, mas é para mostrar que em nenhum dos dois conceitos, nem de Instruções Práticas, nem no Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca um médium como alguém especial, como alguém superior aos outros. Podem ler aí, gente, dá um tempinho aí, vocês podem ler os dois conceitos. Allan Kardec, em nenhum momento, coloca um médium pedestal. Ele é uma pessoa normal, igual a mim e você, com defeitos, com virtudes, né? Então, ele é apenas um intermediário. Ele é aquela pessoa que, em algum grau, recebe a comunicação dos espíritos, seja na psicofonia, na psicografia, ele pode ser um médium auditivo, há várias categorias de mediunidade, né? Mas Kardec nunca colocou o médium no pedestal. Ele sabe que o médium não é um ser de luz, não é um anjo, não é alguém evoluído, perfeito, né? E como algumas pessoas dizem, eu fui numa
casa de candomblé e lá revelaram a minha missão, disseram que não era nem para estar encarnado na Terra, tão evoluído que eu sou, né? Acho que vocês sabem do que eu estou falando, mas realmente não é assim. O médium não é essa pessoa especial, a parte da humanidade. E Allan Kardec nunca. Tanto que ele nunca colocou, em raras exceções, o nome dos médiuns que participaram das obras doutrinárias por ele elaboradas. Verdade. Aqui a questão da perfeição dos médiuns. Eu coloquei até entre aspas, já para dar esse destaque, chamar a atenção. Foi o que falamos agora há pouco, né, Arthur? Sim. Que não existe médiuns perfeitos. Aqui, um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos que oferecem as facilidades necessárias. Tinha esse porém como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir instrumentos maus. Então, está aí o destaque de Kardec. Um médium, um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Então, não tem para que santificar a imagem de um médium, achar que ele é um ser à parte, ou que no que ele fala é a verdade absoluta. Não. Ele é uma pessoa que tem as opiniões dele, pessoais, que devem ser analisadas, refutadas ou não. Você pode concordar com o seu médium, ou você pode discordar dele, né? Ele não está acima de você em nada. É apenas uma pessoa que tem uma mediunidade, um grau mais avançado que a sua. Né? Ele tem essa facilidade de se comunicar com os espíritos, mas ele é falível como todos nós. Ok. E aí, você bem colocou aí, todos somos médiuns, né? Uns em maior ou menor grau, né? Uns de maneira mais ostensiva, outros de maneira mais sutil. E nada, por vezes, um médium intuitivo, às vezes ele é muito melhor acompanhado do que um médium ostensivo, né? É aquela coisa que muita gente acha, ele tem uma mediunidade forte, outro tem mediunidade fraca. Sim. Isso absolutamente não existe tecnicamente, uma vez que cada um pode desenvolver a faculdade mediúnica de uma forma. Claro que isso depende também de alguns fatores, o fator orgânico, e também é algo que pode ser aperfeiçoado através do exercício. Exato, Arthur. Tem um termo que eu achei muito interessante no movimento, que eu usava em relação ao Chico, que ele é uma antena psíquica. Mas não existe essa história de antena psíquica. Ele era um médium como qualquer outro. Todo respeito à figura de Chico, o trabalho que ele realizou de caridade, os livros, o conforto que ele trouxe através das cartas psicografadas. Chico foi um grande homem, e disso não tem a menor dúvida. Mas essa santificação em cima do Chico foi exagerada. E o próprio Chico dava sinais de que se incomodava com isso, né? Ele não gostava dessa adulação. Então, dizer que ele era uma grande antena psíquica, acho que o próprio Chico ficava pouco à vontade, né? Porque para piorar, né, aproveitando que o Paulo Neto está aí, que fez o estudo para a gente de vários programas, né? Ainda dizem que, começam a dizer e disseram que, e ainda dizem que Chico Xavier é em reencarnação de Allan Kardec. São perfis muito diferentes, né? Muito diferentes. E Kardec era razão e Chico coração, né? Chico era alguém do coração gigante, né? Incapaz de fazer mal a uma mosca. Eles são espíritos muito diferentes. Mas voltando aqui ao nosso slide, aqui vem a pergunta: qual médium que se poderia qualificar de perfeito? Ele deixa bem claro, os espíritos superiores, que a perfeição não existe na Terra. Dizem, portanto, bom médium já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido menos enganado, né? Ou seja, todo médium está passível de ser enganado. E algumas vezes é um teste para ele, né? Para que ele tenha seu orgulho, sua vaidade testada, se ele realmente vai ou não enveredar pelo bom caminho, ou se ele vai pelo caminho mais fácil, né? Então, vamos lá, né? O Espiritismo
uma doutrina onde tudo deve ser pensado, ou tudo deve ser refletido sob a razão. Exatamente. Olha aqui, a pergunta seguinte. Se ele só com bons espíritos simpatiza, como permite que seja enganado? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por um lado fraco, algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos a tempos recebe são avisos para que não se considere infalível, não se assoberbe. Então, o médium não é infalível, minha gente. Não é santo, não é nada para colocar no altar. Porque o médium que recebe as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso. Como não tem um tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela de seu instrumento. Porque, Arthur, o médium realmente precisa estar em uníssono com Allan Kardec, né? Porque sim, quanto mais estudar Kardec, menos suscetível ele vai estar a esses ataques, né? Ele pode elevar sua moral, pode elevar seu conhecimento, né? E ter esse conhecimento do que está acontecendo com ele, como é que acontece a comunicação mediúnica, né? Os riscos, né, que ele está correndo. Então, quem atua na seara da mediunidade, quem estuda o espiritismo, quem quer participar de sessões mediúnicas, tem que estar em dia com Allan Kardec, né? Porque senão pode passar por maus bocados. Sem dúvida, e até deva ser muito estimulado que o médium, antes de começar na parte prática, ele deva realmente estudar bastante a doutrina espírita, para então depois realmente poder se dedicar com mais afinco à parte prática do espiritismo ou das reuniões mediúnicas. Sim, Arthur, se possível, com pessoas que já estão nessa seara há mais tempo, né? Que tem mais experiência, tanto no estudo quanto na prática, né? Para tirar dúvidas, debater possíveis controvérsias que tem muito em nosso movimento, né? E chegar a esse grau aí, né? Mas vamos lá. Se um médium, do ponto de vista de execução, não passa no instrumento, ele exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar aos espíritos encarnados, se identifica com o espírito do médium. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos evocados. Então, se nós temos um médium que ele está na balada, ele gosta de encher a cara, né, com mulheres da vida, né, fazendo farras, né, tá com vícios, fumo, bebida, e imagine esse médium na prática mediúnica, o que ele vai trazer. E pior ainda se ele estiver atendendo no centro espírita. Os espíritos que vão aconselhar as pessoas que chegam lá desesperadas, procurando um consolo, uma palavra de carinho, o tipo de espírito que vai trazer, né, consolo para quem está lá no centro. Espíritos viciosos, espíritos de moral baixa, né? As comunicações serão grosseiras, frívolas, com teorias da mais estapafúrdia, né? Então, esse não pode trabalhar na seara mediúnica porque não se cuida. Infelizmente, há casos, né, que a gente tem conhecimento de pessoas assim, né? Então, a gente tem que ver que as qualidades do médium atraem os bons espíritos, né? Okay, as qualidades que de preferência traz bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor do próximo e o desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que afastam os bons espíritos: o orgulho, o egoísmo, o ciúme, o ódio, a cupidez, sensualidade. Olha aí. Essas paixões que escravizam o homem e a matéria. Então, tá vendo como é importante o estudo de Kardec? Bons espíritos são atraídos por esses sentimentos de bondade,
puros. Não que você vai procurar virar um santo, um padre, mas procurar em si se melhorar, se aperfeiçoar, ser uma pessoa caridosa, uma pessoa que tem empatia pelos outros. Cada vez você vai aperfeiçoando os sentimentos, você vai evoluindo, atraindo esses bons espíritos para você. Agora, se está sempre na balada, atrás de sensualidade, ciúme, você olha, você não vai ser um bom médium. Sinto muito, mas não pode trabalhar na seara mediúnica, não. E muitos, né, Fabiano, quando às vezes até largam essa vida, mas não se melhoram efetivamente, né? Eles acham que é só vestir uma capa de bonzinho, né, falar mansamente, né? Na verdade, o que a gente percebe é que muitos fazem disso um teatro, né, para aparentar uma pureza de coração que na verdade não tem. Quando a gente efetivamente vai vasculhar esses indivíduos, né, que ficam se arrogando em grandes espíritos e missionários, a gente vê que eles não ajudam ninguém, são pessoas completamente egoístas. Eles só têm um compromisso mesmo de fazer uma autopropaganda o tempo inteiro. Né? Enquanto a gente está vendo ali, os defeitos que os afastam são orgulho, egoísmo, né? Quer dizer, como que um bom médium, que diz, inclusive, alguns dizem até receber Jesus, como é que um médium desse, com essas características, ou que recém saiu de uma vida completamente mundana mesmo, e assim, cometendo os maiores absurdos, podem hoje se arrogar como intermediário de espíritos da pureza e da elevação de Jesus, e recebem assim a toda hora. É como se Jesus estivesse ali o tempo inteiro ao lado deles. Né? O que seria um grande contrassenso, porque nós conhecemos, dentro e fora da seara espírita, muitas pessoas imensamente com características imensamente superiores, né? Efetivamente puras de coração, benévolas, enfim, simples do coração, e aí, essas então não merecem o Jesus ali do lado? Quem merece é o suposto médium ali que está fazendo uma série de barbaridades, que só sabe se autoexaltar o tempo inteiro. Então, são coisas, né, Fabiano, que não encaixam. E aí é que a gente vê, né, realmente quem são os espertalhões, quem querem realmente explorar essa questão da mediunidade, né, e a idolatria que isso acaba atraindo, né, e os verdadeiros espíritas, os médiuns verdadeiros, né, no sentido de que querem exercitar a sua mediunidade sem outros interesses, né, que realmente querem fazer o bem pelo bem, e não o bem para ficarem aí se exaltando o tempo inteiro. Exato, Arthur. Você lembrou bem esse caso aí. Eu assisti esse vídeo e esse suposto Jesus, no discurso dele, ele enaltece a figura do médium o tempo todo. Né? Jesus jamais iria enaltecer ninguém assim, dessa forma tão ostensiva, tão, diria até cínica, né? Porque Jesus não é esse o perfil de Jesus. Jamais foi. Né? Jesus ele veio para divulgar o evangelho, para tornar os homens melhores. Os homens eram muito brutos, né? Piores que hoje. Então a palavra de Jesus foi para moralizar, para divulgar o amor, o evangelho, trazer esses homens mais perto de Deus, e não para estimular o orgulho e a vaidade de certas pessoas. Porque se um alegado de Jesus faz isso, ele não pode ser Jesus. É um obsessor, é um mistificador, sem dúvida alguma. Muito triste. Então, continuando aqui com Kardec, ele diz o seguinte: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso aos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque a criatura menos confessa a si mesmo. É isso que a gente vem falando já há um tempo, né, Arthur? A gente falou. O orgulho é o sentimento que abre a porta do ataque desses obsessores, né? A mistificação. Aqui, o orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades,
e que, se não for essa imperfeição, teria podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo de que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Então, o médico que envereda por esse caminho, se ele acha que vai ficar tudo bem, ele vai quebrar a cara mais na frente. É questão de tempo. Agora, se ele estudasse Kardec, não saberia disso, né? Mas Kardec é ultrapassado, é superado, é século XIX. O que importa são as teorias esdrúxulas que permeiam hoje. Então, Mas alguns desses médiuns dizem que a eles foi dito que eles mesmos são a encarnação de Allan Kardec, então, né? Aí complica, né? Aí complica. Como você vai levar a sério uma afirmação dessa, né, Arthur? Basta ter os vídeos e analisar as mensagens com parcimônia, usando a razão, e você vai ver que nada daquilo ali se sustenta, né? E o pior, Fabiano, é que esses indivíduos, eles não só ficam nessa coisa de autoadulação, eles adulam também os adeptos, os seguidores, dizendo que eles também são especiais, se eles estão ali dando apoio é porque eles têm a visão expandida, que eles são evoluídos espiritualmente, enquanto os que não reconhecem ele como missionário são atrasados, né, são mente fechada. Então fica aquela troca de elogios constante, né, um passando, né, a mão na cabeça do outro, e aí se tornam verdadeiros, se torna uma verdadeira fascinação coletiva, né? Exato. É como continua aqui no texto aqui, ó, o orgulho dos médios traduz por sinais inequívocos, a cujo respeito tudo mais necessário assim insista, quando constitui uma das causas mais fortes de suspeição, no tocante à veracidade de suas comunicações. Essa confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles, pois julgam ter o privilégio da verdade. Por isso que eles vivem numa bolha, Arthur. Eles não aceitam que suas mensagens sejam contestadas, e principalmente se for baseado em Kardec. É por isso que Kardec incomoda tanto essas pessoas. Porque Kardec deixou esse antivírus pronto. Está pronto. Se você estuda Kardec, se você toma conhecimento desse conteúdo, você vai estar seguro. Você não cai nessas conversas. Você passa a ser uma pessoa mais reflexiva. Você procura pensar mais antes de aceitar qualquer coisa. Não é isso que o Kardec fez desde o início? Quando Fortier fala a ele que as mesas girantes se comunicavam, qual foi a primeira reação de Kardec? Ele aceitou? Não. Ele não aceitou, ele colocou em dúvida. Ele até admitia a possibilidade das mesas levitarem, mas não que elas pudessem comunicar. E só depois que ele verificou em loco, ele avaliou possibilidades de fraude, que muita gente ainda não lembra, mas Allan Kardec trabalhou em teatro. Ele era contador de alguns teatros, tinha acesso a palcos e artistas. Então, ele estava por dentro de truques que mágicos, prestidigitadores usavam. Ele conhecia aquilo ali. Ele saberia identificar uma fraude, né? Então, quando ele vai para a primeira sessão de mesa girante, participa daquilo ali e vê que, em alguns casos, as comunicações estavam acima da capacidade dos participantes, aquilo chamou a atenção dele. Mas ele, não foi um processo fácil para ele aceitar aquilo, não. Ele entrou em conflito com ele mesmo. E essa honestidade intelectual que Kardec teve, que nós deveríamos ter hoje. Antes de aceitar qualquer suposta revelação vinda de um espírito ou de um determinado médium, refletir sobre ela. Refletir. E esses espertalhões, Fabiano, dizem que essa reflexão que você está lembrando que nós devemos ter com base no que os próprios espíritos superiores disseram a Kardec e o próprio Kardec, na verdade se constitui julgamento, que é uma coisa errada de ser feita, porque você está julgando. Quer dizer, eles confundem uma análise crítica, que deva haver,
com algo moralmente repreensível. Como é que você vê isso? Arthur, como a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Allan Kardec nunca fez um ataque pessoal a ninguém. Ele nunca julgou um autor sequer. Ele analisou e julgou as mensagens, as obras dessas pessoas, o conteúdo, diferente do que fizeram com ele. Quando ele falece, os rustenistas caíram em cima dele, porque ele não estava mais ali para se defender. Os 4 evangelhos de Rustem ganhou mais, foi reeditado com uma introdução onde Kardec era criticado por não ter aceito a obra de Rustem como uma obra espírita, uma obra doutrinária. Então, eles atacaram o homem Kardec, o homem desencarnado que já não estava mais ali para se defender. Então, você vê uma diferença no trato. Enquanto um analisava as mensagens, o conteúdo, os outros atacavam a figura de Kardec. E não é isso que a gente quer para o movimento espírita. Nós queremos a análise e o julgamento que fazemos é das mensagens, é das comunicações. Teve um vídeo no meu canal, Arthur, você assistiu, onde eu analiso esse médium que se diz Kardec. A primeira coisa que eu deixo bem claro no vídeo que é: este vídeo é uma análise das mensagens do médium que ele coloca no seu canal. Não é uma análise da figura do médium, nem a casa onde ele atua. Eu fiz questão de deixar isso bem claro, para que ninguém viesse me acusar de julgamento da figura do médium ou da casa. Porque, né, queira ou não, são pessoas que merecem respeito, e a casa também, enquanto instituição. Então, há uma diferença entre atacar a pessoa e analisar a mensagem que ela está colocando no YouTube ou em um livro. Mensagens podem ser e devem ser analisadas. Na minha dissertação de mestrado, né, sobre o nosso lar, eu trabalhei com análise de discurso Foucault. A análise de discurso nada mais é do que você destrinchar o pensamento de um autor. Sem dúvida. Lembrar aqui, dentro do que você falou, apenas complementando, que no Viagem Espírita em 1862, que é um livro que nós estamos estudando aqui no canal, né? Hoje não tivemos, em função aí desse nosso estudo, né? Mas que volta na próxima terça-feira, Kardec diz o seguinte: é preciso que se saiba que o espiritismo sério se faz patrono, com alegria e apressuramento, de toda obra realizada com critério, qualquer que seja o país de onde provém, mas que, igualmente, repudia todas as publicações excêntricas. Claro que ele fala publicações porque, na época, não tinha televisão, não tinha YouTube, né? Esses trabalhos aí vinham todos por escrito, né? Todos os espíritas que, de coração, vigiam para que a doutrina não seja comprometida, devem, pois, sem hesitação, veja bem, denunciá-las, tanto mais porque, se algumas delas são produtos da boa-fé, outras constituem trabalho dos próprios inimigos do espiritismo, que visam desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. Então, vemos aí que Kardec era bastante severo em relação a essas publicações excêntricas da sua época, que hoje são programações, né, excêntricas. E algumas dessas obras, né, nós temos até dúvidas se são realmente obras mediúnicas, né? Algo que se adorna os espíritos tidos por seus... E como neles o amor próprio sofreria, se houvesse confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Evita-nos mesmo afastando de seus amigos e quer que ele possa abrir os olhos. Então, nós vemos aí, né, espíritos se apresentando como Akenaton, Metatron, Jesus, Exu, Pombagira, quem mais? Como Chico Xavier, como Pai Pena Branca, e tantas outras entidades aí. E realmente são essas entidades. Como que ele sabe que um espírito é de Akenaton? Né? Porque uma coisa é você identificar um espírito familiar com quem você conviveu. Você conhece os hábitos, o discurso, as manias. E outro é um
alguém que você não conheceu, está lá, um personagem histórico do Antigo Egito, da Antiga França. Então, Não, é pior, Fabiano, é o seguinte, até eu vou perguntar para você. Um desses médios que andam por aí, porque não é só um, são vários que andam recebendo Jesus, recebendo tudo quanto é espírito, né? Tem vários aí na internet, mas um deles se diz a reencarnação de Akenaton e diz receber Akenaton. Como é que pode isso, Fabiano? É um contrassenso, né? Se você é a reencarnação de alguém, você não pode receber a comunicação dele. Não tem o menor sentido. E se for quem estou pensando, ele estava num podcast falando de como se pode ludibriar as pessoas. Ah, você pode deixar a voz um pouco mais rouca, fingir que está recebendo uma pombagira, recebendo não sei quem. Né? E ele mesmo está alertando sobre isso. Uhum. Como se pode fingir uma incorporação. Sim. Então, realmente, é algo muito... É algo que a gente tem que ter muito cuidado, rapaz, principalmente o médium. Né? Esses nomes, Napoleão, Akhenaton, quem mais? Joana d'Arc, Allan Kardec, Ayrton Senna, tantos outros nomes que podem aparecer. Como é que você vai saber? Né? E você vai receber Jesus, aí diz, não, mas Jesus, ele não incorpora diretamente no médium, porque a energia dele é tão forte que o médium pode explodir. Jesus está muito longe, canalizando energia diretamente para o médium. Pelo amor de Deus, não é assim. Porque Jesus se dirigiria tão especialmente a um único médium? Então, são questionamentos que se deve fazer. Principalmente esses nomes, né? Sim. Ó, aqui, ó. Então, esses médiums, eles aborrecem se encomendando a contradita com a simples observação crítica e vão, às vezes, tomar ódio às próprias pessoas que lhe prestam serviço. Por favorecerem seu lamento, aqui os arrastos, os espíritos não querem contraditores. Esses mesmos espíritos se comprazem em conservar as ilusões, para os que fazem considerar coisas sublimes, mas poupudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade que obtém, desprezo porque deles não venha, e refletida importância dada aos grandes nomes. E os grandes nomes são o que chamam a atenção do público, né? Claro. Dão mais visualizações, né? Sim. E principalmente aqueles que não estudam doutrina como deveria, né? Recusa todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento que podem emitir opiniões interessadas, crédito sobre aptidões e pessoas experientes. Tais as características dos médiuns orgulhosos. Olha aí. O Kardec bota o dedo na ferida. Médium que traz esse tipo de comunicação com nomes veneráveis, nomes famosos. Recebeu o espírito de John Kennedy, né? Akhenaton, Tutankhamon, Nefertiti. Não é? É brincadeira, rapaz. Ai, meu Deus. É brincadeira. É jogar o nome do espiritismo na lama, porque mesmo que o médium não se defina como espírita, mas o fenômeno mediúnico, né, ele está muito relacionado ao espiritismo. Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco. É essa imagem que se tem do espiritismo no Brasil. Então, quando vem uma pessoa dessa, mesmo que não se define espírita, e um dia esse cara é desmascarado, é preso pela polícia por alguma coisa, ele vai pagar na justiça dos homens, mas respinga na doutrina. Por quê? Porque as pessoas têm esse inconsciente que o fenômeno mediúnico é um fenômeno espírita, embora não seja exclusivo do espiritismo. Né? O fenômeno mediúnico pode acontecer em qualquer local, em qualquer credo religioso. Mas respinga da doutrina e o nome do espiritismo vai na lama. Credibilidade, perdendo adeptos, e por aí vai. Eu me lembrei aqui também, já que você estava falando das personalidades famosas, tem até comunicação de deusa mitologia grega. Nós fomos fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre Hermes Trismegisto, com especialistas
no mundo acadêmico, Fabiano, você que está bem enfronhado nessa área, inclusive que não são céticos, tá? E que dão conta que Hermes Trismegisto jamais existiu, né? Que é um ser, né, mitológico. Sim. E aí vem 2 médios que eu conheço aí, bastante polêmicos, que dizem receber nada mais, nada menos mensagens de um deus da mitologia grega. Ele é tão mitológico que, inclusive, ele era da mitologia grega e também da mitologia romana e vários outros lugares, né? Então, você vê como que, mais ou menos, como ocorre, né? Ocorreu em relação a alguns santos católicos, né? E também com a própria mitologia, né? Da própria mitologia grega se inspirou a mitologia romana, que veio depois, né? Então, com Hermes Trismegisto é a mesma coisa. E aí ficam aí esses médios dizendo receber mensagens de alguém que sequer existiu. Pois é, e Kardec já alertou para isso, né, Arthur? Quando ele diz que evoca uma rocha e ela te responderá. Não é que a rocha tenha uma alma que vai se comunicar, mas significa que você está sendo vítima de um espírito zombeteiro, né? Um espírito mistificador. Sempre vai haver aquele espírito que quer responder a tudo e se divertir às custas alheias, né? Então, Hermes Trismegisto, Merlin, ou qualquer outro personagem desse, Sherlock Holmes. Ah, recebi Sherlock Holmes. Pô, não recebi Sherlock Holmes, cara. Você está forçando a amizade. Dr. Watson, Moriarty, não dá, cara, não dá. Jogar o espiritismo na lama mesmo, tirar a credibilidade de algo tão bonito, de algo tão sério que traz conhecimento, traz consolação para quem perdeu um ente querido, né? Sim. Então você está destruindo algo que é realmente digno. No caso de orgulho, vaidade, e vai saber que outros interesses, né? Bom, Arthur, aqui termina a nossa apresentação, né? E vou deixar aqui as referências que eu usei aqui nesse slide. Mas se quiser acrescentar alguma coisa e a gente continuar o debate ou responder as perguntas, estamos por aqui. Maravilha, Fabiano. Você conhece aí o nosso público, né? Eles já estão todos aí vacinados, muito bem vacinados, são pessoas que efetivamente estudam o espiritismo já não só há um bom tempo, mas com afinco, né? E realmente não teve nenhuma pergunta. Mas, realmente, eu acho que está muito claro, né? Nós temos nas obras fundamentais de Allan Kardec uma bússola em algo que efetivamente nos passa segurança, enquanto que nesses médiuns aí e alguns desses espíritos não nos passam confiança alguma, né? Porque dizem completos disparates, possuem diversas heresias científicas, problemas com a lógica, com o bom senso, com a razão, fazem previsões, né, Fabiano, que não se cumprem apenas para se divertirem ou se passarem como espíritos sábios, né? Criam teorias malucas, como dos fractais, por exemplo, que está no modismo por aí, né? Não no meio espírita, mas querendo invadir o meio espírita, porque quem criou isso não tem nada de espírita, não entende nada de espiritismo, não entende nada das leis espirituais, e criaram essa história de fractais aí, que você pode estar encarnado em vários mundos ao mesmo tempo, uma total loucura. Fabiano, há um tempo atrás a gente achava que a coisa já tinha chegado ao limite, mas à medida que o tempo passa, esses limites são ultrapassados por loucuras cada vez piores. Você não tem essa mesma impressão? Tenho, Arthur. Eu acompanho muito o seu trabalho já há algum tempo, né? Aqui no seu canal, e você está sempre chamando atenção para essas situações, esses casos. Você tem feito essa denúncia aí. Eu parabenizo muito a sua coragem. E realmente a gente fica preocupado, né? Porque são ideias contraditórias, né, com Kardec, né? Muitas falcatruas, muitas segundas intenções.
E como se não fosse apenas essas supostas comunicações esdrúxulas, a gente também está vendo aumento de pessoas que se dizem médiums e forjando cartas psicografadas, né? Cartas psicografadas que não vêm de espíritos, mas de informações obtidas em redes sociais. Então, é muito triste ver isso acontecendo, porque em vez de dar um consolo àquela pessoa que perdeu um filho, uma mãe, um pai, você está aumentando a dor daquela pessoa, porque a pessoa, um dia ou outro, vai descobrir que aquilo foi forjado, que não foi o parente dela que se comunicou, e a dor, que estava momentaneamente sarada, vai voltar com força maior ainda. Então, a falta de empatia, de respeito ao próximo, de amor, é uma vergonha, né? É uma vergonha realmente que alguém se passe a fazer um negócio desse, né? Além de deturpar a doutrina, ainda engana. Ainda Sim. engana se utilizando da internet. É muito triste isso, eu fico muito preocupado, principalmente porque as pessoas que estão caindo nessa conversa tinham a possibilidade de não cair se pudessem estudar Allan Kardec. Mas nem todo mundo é espírita, nem todo mundo vai estudar Kardec um dia, mas pelo menos um pouco de bom senso, um pouco de reflexão, antes de aceitar qualquer coisa como verdade, já evitaria isso, né? E falar internet, Fabiano, tem um canal, né, Fabiano? Fala um pouquinho do seu canal aí, que é um canal relativamente novo. Sim, meu canal se chama Doutrina Espírita, né? É um canal que em breve eu vou mudar o nome para Nos Passos de Kardec, né? E é um canal onde eu busco trazer realmente o conhecimento de Kardec, né? Tenho trazido informações da Revista Espírita, Livros dos Espíritos, do Evangelho, e tenho colocado algumas entrevistas, né? Alguns documentários que tenho encontrado também no YouTube, né? Para complementar essas informações. Trouxe agora há pouco um debate entre Nazareno Torinho e Jorge Risini falando do Rustem, né? Trouxe um documentário sobre a vida do Eurípides Barçanufo, que é muito interessante também. Que eu até comentei com você, aqui, se Kardec realmente tivesse reencarnado aqui no Brasil, eu apostaria ou em Eurípides ou no Herculano Pires, cujo perfil se assemelha mais ao de Kardec do que de outras pessoas apontadas como sua reencarnação. Muito mais, né? Pessoas com a inteligência muito desenvolvida, pesquisadores, né, médios fantásticos, como foi o caso do Eurípides Barçanufo, também com uma obra na área da educação muito grande. Inclusive, se diz que o Eurípides Barçanufo tinha uma grande facilidade, teve grande facilidade em aprender francês. Herculano Pires também sabia francês, tanto é que foi um dos tradutores, né, das obras de Kardec. Então, são perfis que têm muito mais a ver com Allan Kardec do que esses aí que têm aparecido ao longo do tempo. E se foi, Kardec já veio e já voltou de novo com o mundo espiritual, né? Já esteve entre nós aqui cumprindo. É verdade. Exatamente, Paulo. Eu concordo contigo. Verdade. Ok, Fabiano. Inclusive, né, você já está convidado aí para participar do Polêmica Espírita, numa quarta-feira que você possa, né? Como você sabe, o Polêmica Espírita vai ao ar toda quarta-feira, às 20h. Então, agradeço o convite. Aí já está convidado e separe uma quarta-feira, né, nesse horário, se você puder aí para participar lá, e escolhe aí um tema, pode ser esse mesmo tema, ou um outro aspecto desse mesmo tema, ou um outro tema completamente diferente, e a gente fica no aguardo aí da sua resposta. Tá certo, Arthur. Obrigado pelo convite, vai ser uma honra estar com vocês lá no Polêmica. Maravilha, Fabiano. Então, né, damos por encerrado nossos estudos de hoje, agradecendo aí a presença massiva aí dos nossos amigos, né, dos inscritos aqui no canal, que cada vez mais vai atraindo pessoas que efetivamente, né, têm um compromisso com a seriedade da doutrina espírita. É isso que a gente mais realmente valoriza, né? Mais do que a quantidade, nós temos que valorizar a qualidade. Aí, obviamente, a gente vai atrair também pessoas, né, que primam por esse fator aí tão importante. Bem, agradecemos então mais uma vez a presença de todos e amanhã, inclusive, estaremos de volta, né, só que lá na Rai TV,
Rai TV é essa que hoje está comemorando a marca de 500 mil inscritos, quer dizer, 500 mil aí de inscritos no canal lá da Rai TV. Amanhã estaremos lá no Polêmica Espírita falando sobre outro tema, Fabiano, bastante, que inclusive já tratamos aqui no canal, mas que lá iremos sempre trazer uma coisa nova, né? Informações novas, que é Hercílio Mais, médium ou escritor? Então, nos aguardem lá no Polêmica Espírita, que vai ao ar amanhã, nesse mesmo horário aí, das 8 da noite, ok? Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.